Salve meu povo, aqui é Iglê Ribeiro na voz e está começando mais um Resenha do Iglê, seu podcast cultural sempre falando sobre música com aquela pitadona de geografia, papai. E é desse jeito, geografia, música, sociedade, cultura, natureza, é tudo isso aqui no Resenha do Iglê, bom demais. E o negócio é o seguinte, nesse episódio vou falar sobre, eu não gosto dessa palavra, mas dessa frase, que é o desenvolvimento pessoal, mas é um pouco nessa onda, né, da gente poder se desenvolver pessoalmente, consequentemente desenvolver o mundo ao nosso redor. Pô, o mundo é pesado, né? O mundo ao nosso redor. Mas pra gente permear essa discussão de hoje, eu elegi aí um grande clássico da música brasileira pra gente não ouvir, né? Porque daí eu não sei como funciona a legislação de direito autoral pra botar música no meio do podcast, mas vou falar um pouco sobre a letra e a gente vai refletindo sobre, que é sobre a música Azul da Cor do Mar, do mestre Tim Maia, né? Enfim, essa música é de autoria do Tim Maia, lá dos anos 70, né? Não me recordo ao certo o ano, mas a frase de comando, né, a frase de início ali da música, que todo mundo conhece, ela começa ali com "Ah, se o mundo inteiro me pudesse ouvir", não é verdade? Então, esse é o questionamento. Se o mundo inteiro pudesse nos ouvir, o que nós teríamos para dizer? Qual era a mensagem, né? Qual era o recado? Qual que é a mudança que nós poderíamos promover se por acaso o mundo viesse a nos ouvir, a nos escutar? Em seguida ele diz ali, né? Tenho muito pra contar, dizer que aprendi. Certo? Recentemente, um criador de conteúdo, que eu sigo na internet, ele falou bastante sobre isso, de que muitas vezes a galera começa a postar coisa na internet procurando incessantemente por audiência, como se a audiência fosse resolver os problemas, né? E aí ele deu um exemplo bem interessante. Se o Faustão chamasse a gente lá pro programa dele, no pico da audiência do programa, ou enfim, Jovem Pan ao meio-dia, ou um grande canal de internet, o Netflix da vida, sei lá, um grande expoente de audiência, digamos assim, nos chamasse, o que a gente ia dizer, né? Dar um microfone na nossa mão, o que a gente poderia dizer? E muitas vezes, se a resposta é não sei o que eu diria, a audiência não é o problema, né? Porque nós precisamos então ter um recado bem conciso, por mais besterol que for, para poder entender o que a gente quer com aquela audiência ou não. E é interessante a gente trazer isso para o nosso contexto da realidade, porque muita gente que vai ouvir esse podcast aqui não trabalha especificamente com arte ou com internet, então vai pensar, isso aí nada a ver, isso é papo de quem quer ser famoso, eu não quero ser famoso. Mas a gente sendo famoso ou não, a gente sempre está falando em público, né? Mesmo que seja apenas com nossos colegas de trabalho, apenas com nossos colegas de faculdade ou nossa família, enfim, a gente sempre está falando com alguém e para alguém. Então isso de certa forma é uma audiência. E esse nosso recado, né, essa nossa patada, nossa pegada ecológica que chama, ela tem uma importância, uma relevância, e é interessante a gente pensar no que nós diríamos se o mundo pudesse nos ouvir. E pensando nisso, a gente passa a entender as diferentes formas de linguagem, né, as diferentes formas de comunicação, que não só a comunicação oral, a fala, e também as diferentes formas de pensar audiência, né, pensar exposição pública. Porque, né, se tratando de um exemplo pessoal, eu sempre quis ser músico, eu sempre quis trabalhar com música, e sempre quando eu penso no futuro, eu sempre pensava em um futuro com muito mais visibilidade, porque realmente para a pessoa trabalhar com música ela precisa disso, né, de visibilidade do público. Então, conforme o tempo foi passando, eu fui percebendo que as outras pessoas ao meu redor, que estavam se tornando adultas junto comigo, elas não tinham essa preocupação em aumentar a sua exposição pública, porque os sonhos delas, os trabalhos delas não envolviam uma exposição midiática. Então, vamos supor assim, o cara é concurseiro, né? A pessoa não precisa ser famosa para passar em algum concurso público, né? Ela só precisa realmente passar no tal do concurso. Então as preocupações dessas pessoas são outras, e o mesmo vale para outras profissões e outros tipos de aspirações pessoais e profissionais. Mas pensando numa perspectiva mais ampla, toda exposição interpessoal, digamos assim, ela é uma forma de exposição pública. E pensando de maneira mais ampla também, como dizem, né, o corpo fala, né? A maneira com que a gente fala, a escolha do nosso repertório de vocabulário, nosso vestuário, né, nossas roupas, os lugares que a gente frequenta, tudo isso são formas de comunicação, tudo isso são formas da gente expressar o que a gente quer para o mundo, e sobretudo na atualidade, onde nós temos a famosa rede social, né? Nossos perfis nas redes sociais dizem muito sobre a gente, né? Para o bem e para o mal. Recentemente, eu não sei se a galera passou por isso, mas muitas famílias diziam, né, há anos atrás, não posta muita coisa na internet aí, senão os RHs das empresas eles veem os teus perfis, não sei o quê.
né? Não fala merda na internet, senão não vai conseguir ter um emprego e tal. Isso acontece em alguns casos, né? Já aconteceu mais, na verdade. As pessoas tinham mais preocupação no passado de exposições políticas nas suas redes sociais e até mesmo momentos muito pessoais, né? Muitas mulheres às vezes se privam de, enfim, postar fotos de biquíni e tal. A galera evita, né, postar foto bebendo, fumando, fazendo outras coisas, justamente para não causar problemas com a família, ou com o chefe, ou com o professor, ou com, enfim, pastor, sei lá, da igreja, sei lá. Com outras pessoas no geral que tem certa influência na vida da pessoa e que poderia causar algum problema. Então isso traz à tona a ideia de que todo mundo que tem seus perfis em redes sociais, sejam eles com 20 seguidores ou 20 milhões, tem responsabilidades sobre o que está comunicando naquela rede, né? É o famoso, se o mundo inteiro me pudesse ouvir. Realmente, né? Ali é uma forma de alguma porção, digamos assim, do mundo te ouvir e o que tu vai dizer naquela oportunidade de comunicação. E o mais interessante é que refletir sobre isso, a gente passa então a entender uma série de fenômenos sociais, né? Por exemplo, quando um político de extrema direita vai para um meio de comunicação e expõe os comentários mais... Ó, o cachorro lá de dentro. Expõe os comentários mais esdrúxulos possíveis, em partes as pessoas que não concordam vão dizer: meu Deus, que absurdo, onde esse mundo vai parar? Mas outras milhões de pessoas vão agradecer por ter a sua voz representada ali naquele comentário, né? O famoso tiozão do Zap, que tá louco pra dar um tiro em um bandido, ele vai agradecer quando o candidato vai falar: bandido bom é bandido morto, e por aí vai, né? Então, essa é uma forma de dizer pro mundo aquilo que a pessoa pensa, por pior que for, né? É interessante que a gente faça esse exercício. O que a gente diria pro mundo se o mundo inteiro pudesse nos ouvir, e o que nós dizemos pro mundo. É claro que não é o mundo todo que nos ouve, né? São algumas pessoas, dezenas ou centenas de pessoas que nos ouvem, mas o que nós dizemos pro mundo, né? Pensando de um outro espectro, não, dando um outro exemplo, na adolescência, né, vem muito aquela questão da expressão do jovem, né? O jovem, ele quer se expressar, e o que ele faz? Ele não só fala oralmente, mas o corpo fala, né? O cabelo, corte de cabelo, pintura do cabelo, as roupas, as suas crenças, né? De maneira geral, o que esse jovem consome de cultura, né? Quais são seus ídolos, seus valores. Isso é uma forma de expressão. E a vida adulta, ela chega e a expressão, ela continua. Ela fica, de certa forma, mais homogeneizada, né? Porque o mercado de trabalho, as formações familiares vão ocorrendo e a pessoa parece que se expressando menos, né? Porque, na verdade, né, na prática, ela realmente vai apresentando menos ícones estéticos e até mesmo vai refinando e amolecendo, de certa forma, o discurso, né? Não vai ter tantas palavras de ordem, gritos de ordem, né? A rebeldia vai diminuindo, mas isso não significa que a pessoa deixa de se expressar para o mundo, né? Isso é uma forma de expressão também. E é aí que vem a segunda parte da música, né? Segunda parte da música não, é a interpretação que eu tô dando sobre a música, né? Não é isso que a música queria dizer. Na segunda parte, então, diz: quem sofre sempre tem que procurar, pelo menos vir achar razão para viver, ter na vida algum motivo pra sonhar, ter um sonho todo azul, azul da cor do mar. Essa música é sensacional, né? É claro, né? Toda vez que eu falo de alguma música aqui no podcast, eu falo no final. É claro que esse é um texto poético. Enfim, é claro que esse é um texto poético, né? Então ele fala de ter um sonho todo azul, azul da cor do mar. É só uma maneira de deixar o texto mais bonito, é claro, e dizer que é um sonho bonito, né? Dizer que é um ideal de um futuro mais tranquilo, mais agradável, mais lúdico e tal. Mas o ponto aqui pra gente se ater é no sentido da primeira frase, que fala: quem sofre sempre tem que procurar, pelo menos vir achar razão pra viver. É legal o termo quem sofre, né? Que é tipo, que humaniza a pessoa, né? Tipo assim, todo ser humano, né, tem seus momentos de alegria e tristeza, né? Então, todos os seres humanos precisam então procurar um motivo uma razão pra viver, né? A sua bandeira pra levantar, né? Algum motivo pra sonhar, um sonho todo azul, azul da cor do mar, né? Então é basicamente isso, assim, de que toda pessoa, ela teria então, não a obrigação, mas ela teria essa missão, digamos assim, de procurar a sua bandeira, né? É claro que a gente sempre espera que não seja uma bandeira preconceituosa, mas enfim, é uma forma de bandeira também. Mas
de procurar a sua maneira de se expressar para com, digamos assim, para com os seus, né? É muito legal ver pessoas que não têm uma preocupação em exposição midiática, né? Que não querem ser famosos e lucrar financeiramente com a sua exposição, mas que tem uma pegada no mundo, assim, na sociedade bem expressiva, né? Que é o exemplo dos professores mesmo, né? Pessoas que trabalham ali com seus 100, 200 alunos por ano e dão o seu melhor para essas 100 pessoas sem esperar alguma exposição em troca. Pessoas que trabalham com ONGs, né? Com associações comunitárias, né? Elas querem o bem da comunidade, elas querem o bem do bairro, elas não querem ser famosas, mas elas se expressam da melhor forma possível, né? Fazendo projetos, botando a mão na massa, enfim, hoje em dia se expressando através da internet também. Então é muito interessante a gente fazer essa reflexão de que um motivo para sonhar, um sonho azul da cor do mar, não necessariamente é ter sonhos utópicos, né? Quero ser astronauta, mas tipo assim, né? Um sonho muito além das possibilidades reais, né? Mas de sonhos mesmo, de ideais, né? Essas pessoas que tem, por exemplo, projetos comunitários, elas têm sonhos de ideais. Eu quero que o meu bairro tenha condições melhores de saneamento básico. Isso é um sonho azul da cor do mar, é um motivo que essa pessoa achou para sonhar e é a forma com que ela se expressa, né? E com certeza, se o mundo inteiro pudesse ouvir essa pessoa, ela diria: eu quero que as pessoas tenham condições de moradia digna, condições de saúde e que deixem de sofrer, não sei o que, não sei o que. Então, a reflexão que eu quero passar com o episódio de hoje é: se o mundo inteiro pudesse nos ouvir, o que nós diríamos e o que nós estamos dizendo para o mundo? Como nós estamos nos expressando, como nós estamos utilizando a nossa voz e a nossa imagem, de certa forma, para se expressar, para agir coletivamente. Tá certo, galera? Essa é um pouquinho da minha expressão, né? Eu estou usando aqui o podcast, estou usando lá as redes sociais também. Então deixa o seu salve lá no @gle_ribeiro, que é o Instagram, e no ribeiro.ferrugem@gmail.com, se quiser mandar uma mensagem mais completa lá no e-mail, e vamos dialogar sobre isso e sobre outros temas que vocês quiserem também, tá certo? Para quem já ouviu um trechinho dessa música alguma vez na televisão e quer ouvir por completo, pesquisa aí nas plataformas digitais Tim Maia, Azul da Cor do Mar. Eu imagino que todo mundo já tenha ouvido essa música, todo mundo que vai ouvir esse episódio. Ela é sensacional, né? Vocês vão curti muito. E é isso, galera. Um grande abraço, viva a democracia. Vamos utilizar nosso poder de comunicação da melhor forma possível. E um grande abraço. Valeu, valeu!